família toda, né, veio do meio do automobilismo, né? Meu pai com equipe, além de oficina mecânica com carro de rua, nós tínhamos a equipe de competição. Então, desde pequenininho, eu vivenciei muito o automobilismo, né? Então, eu com 3 anos de idade, estava passando noite nas 1000 milhas, acompanhando o meu pai correndo ou preparando, que uma época meu pai corria brincando, na época dos Speed, Baja, então junto com meu tio. Então assim, envolveu muito o meu tio, né, o Humberto, junto com os meus primos, né, que é filho do Humberto, tudo se envolveram muito no automobilismo. Então a paixão, eu acredito, já veio ali desde pequeno com aquela vontade de correr. Eu nunca fui voltado de querer ser um preparador, né, eu sempre tinha mais a vontade de correr do que preparar. Porque o meu pai já era o oposto. Meu pai, ele gostava muito de preparar e o andar era o hobby, né? E eu acho que a parte eu peguei do meu tio. Meu tio, ele preferia correr mais do que preparar. Só que nessa parte, quando eu... No kart, como parte financeira era muito apertada, é o que eu falei, a gente vem de uma família humilde e... Quando o meu trajeto de carreira é totalmente diferente, acho que do que a maioria, assim, enquanto os meninos com 7, 8 anos iam andar de mirim, cadete, eu participava daquelas Copa Carrefour que tinha não sei se vocês vão saber, porque vocês são mais novos que eu, idade, né? Apesar dessa sua carinha de bebê, cara, isso é mais velho que a gente, isso era né? tipo 95, mais ou menos. É 95. Cara, e eram umas pistas. Eu não tinha nascido Eu tinha ainda. 1 ano, mas... Nem 1 ano, nasci no final de 94. E eu tinha 5 para 6 anos. E aí eu corria nessas pistas, tinham corrida kart 2 tempos, só que eles montavam as pistas com pneu e a corrida valia. Eu conheci o italianinho lá, o Bruno Grigatti, ele corria lá também. Aí eu falava, assim, era um mundo totalmente diferente. Com 12 anos de idade que eu fui participar no meu primeiro campeonato de kart, né, que era na Granja Viana, e o meu preparador era o Renato Marlia. E o Marlia, porque era envolvido mais na parte de carros, que a gente era totalmente off do kart, assim, de conhecer. Meu pai era muito forte, mas no automobilismo, com carro, então eu conhecia todo mundo do Paulista do carro. Do kart, nós não conhecíamos quase ninguém. E o Marlia foi que me direcionou no kart. Aí eu fiz a Bireu Júnior, Biland. A gente comentou, acho que em algum episódio anterior, recente, que faz muito parte do automobilismo, apesar de todo mundo, a maioria que hoje está no automobilismo ou que algum dia foi do automobilismo começou no kart, ao mesmo tempo são mundos completamente distintos. Muitas vezes não tem essa ligação, né? Quem está no mundo do carro está no carro e quem está no kart está no kart. Não tem essa ponte, né? Não tinha. A gente não conhecia ninguém e conhecia o Marli exatamente porque corria de carro na época. Então, por isso que a gente foi parar lá. E aí, nessa transição aí, acho que os melhores campeonatos que eu fiz, que eu acabei fazendo completo mesmo, foi na época da Biland Júnior, que não sei se vocês participaram, que era aqueles motores 2 cilindros. Eu lembro da Biland, eu não lembro se eu tava na época da Biland Júnior. Então, era a Biland, logo que lançou o primeiro ano, tinha a Biland Júnior e a Biland Graduados. Uhum. E aí, como era por volta, eu tinha acho que 12 anos, 13, mais ou menos, aí eu tava nessa Biland Júnior, que aí misturou o pessoal que corria do Paulista, né, de Paulista Light, andando lá, porque tinha interesse, porque tinha premiações e corria a Granja Viana, Interlagos e Aldeia. Foi um campeonato grande na época, aí foi um campeonato grande, o vencedor da graduado da corrida ganhava um carro, pra nós ganhava videogame, televisão, e toda a corrida tinha premiação. Então foi um dos anos mais fortes, assim, que eu comecei a entrar e fazer o ano inteiro, porque a maioria eu não fazia o ano completo. A Bireu Júnior, eu chegando no meio do ano, a gente liderando o campeonato, deixou de fazer corrida porque não tinha grana. Era muito louco, assim. Mas o importante era, mas eu tava sempre na ativa. Eu acho que desde o começo da minha carreira sempre frisamos isso, né? Com meu pai sempre pondo a realidade na mesa, e a gente, qualquer coisa que tinha pra andar, tava andando. Tem um kart do amigo, 2 tempos pra andar no céu, eu vou mandar. Então, assim, apesar de às vezes não fazer toda a temporada, eu andava muito. Eu sempre treinava muito. Então, normalmente, quando eu ia participar de uma corrida, tava bem, mas não é porque eu tava parado. Não, eu tava sempre andando. E isso foi sempre. E aí, quando eu fui pra Biland de graduado, aí que
a gente recebeu um apoio, a Mega na época ajudou com chassis, e aí a equipe Que do ano Alan que era isso, Sinks, mais ou menos? Porque eu acho que eu já lembro de você, de Mega, na Biland. foi 2005. Eu já lembro de você. 2005, aí, basicamente. E aí disputava, aí era legal, que aí andava o Denis Dirani, o Catucci, o Carrapa, tinha o Gastão. Cara, tinha a galera e era 30 karts que andava no mesmo segundo. Então era bem impecável. Era então, animal. assim, era animal. E nisso eu também corria um pouco de Pro 500, na época da grande, por causa das 500 milhas também. E aí eu acabava fazendo umas corridinhas de Pro 500. Que aí no fim a gente até fez umas 500 milhas junto. Com a Loctite, né? Com a Foi minha época- primeira 500 milhas. Exato, exatamente. Que aí foi segundo, o time ficamos vice-campeão das 500. E foi muito legal, foi uma baita experiência. Acho que foi a primeira vez também que eu tinha andado num esquema bom. Assim, que falar, era esquema de ponta, tinha 3 ou 4 karts no time. E era um pessoal forte, assim. Tava no kart. correndo Nono Figueiredo, Max Wilson, O Francesco, o pai do Guy. o Francisco de Mauro, quem mais tinha? É o do Rio de Janeiro, que corria de estoque, que tá na equipe W2 hoje, se eu não me engano. O Duda? Duda Pamplona? Pamplona, Duda Pamplona. me fugiu o nome aqui, Duda Pamplona.